Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o embaixador Chas Freeman. O embaixador Freeman é um diplomata e escritor americano aposentado. Embaixador Freeman, meneer Magda Smar, en is Ambassador Freeman, welcome back to India and Global Left. Fico feliz em me juntar a você, Jyotishman. Os representantes americanos e iranianos já se reuniram com os mediadores paquistaneses neste momento. Antes de irmos mais a fundo, você poderia nos dizer qual é a sua percepção sobre o que levou ao cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã? Bem, eu acho que basicamente o problema nas negociações ilustra o que aconteceu. O Irã sabe que não venceu a guerra, mas sabe que os Estados Unidos e Israel perderam a guerra. Os Estados Unidos não aceitam que foram derrotados. O governo Trump é composto por pessoas que acreditam de forma ingênua que o resultado de uma guerra é decidido pela quantidade de bombas lançadas e não pela transformação da pressão militar em um resultado político. Então, os dois lados estão em Islamabad sem um entendimento mútuo. Eles não conseguem concordar nem sobre o que haviam concordado. Esse é essencialmente o problema. Mas se você observar com um pouco de distância, quero dizer, é bastante claro. But if you stand back a bit, I mean, it's quite clear Iran has achieved some of its objectives. O Irã alcançou alguns de seus objetivos. Conseguiu o alívio das sanções. Agora dobrou sua renda com o petróleo desde o início da guerra, o que é o oposto do que se poderia esperar. Está vendendo petróleo a 110 ou 120 dólares o barril, enquanto antes da guerra vendia com desconto em relação ao preço mundial, cerca de 47 dólares. Portanto, esse é um objetivo alcançado. Outro é que demonstrou, por meio de sua fortaleza e de sua capacidade de suportar punições, está disposto a pagar um preço muito alto para manter sua independência e integridade nacional. E, em terceiro lugar, assumiu o controle do Estreito de Hormuz, algo de que os nacionalistas iranianos falavam, mas que nunca haviam realmente considerado seriamente. E na prática está operando uma estrada com pedágio através do Estreito de Hormuz, cobrando cerca de 2 milhões de dólares, não em dólares, mas em moeda chinesa ou criptomoeda, de qualquer navio que decidir permitir a passagem pelo estreito. A travessia é limitada a países ou embarcações associadas a países e com cargas provenientes ou destinadas a países que não sejam hostis ao Irã. Em outras palavras, o Irã está decidindo se deixa seus amigos passarem, mas não permitirá a passagem de seus inimigos. Isso colocou o mundo, incluindo os países da região, em uma situação realmente difícil. Agora, eles precisam cortejar o Irã se quiserem sobreviver economicamente. Assim, vemos a Coreia do Sul e o Japão indo a Teherã de joelhos, porque dependem tanto do petróleo do Golfo Pérsico. Vemos países como o seu, Índia e Turquia, e a China, é claro, que conseguiram estabelecer acordos com os iranianos para atender às suas necessidades, pagar a taxa e seguir adiante. Tudo isso estava funcionando muito bem até a erupção de ameaças de Donald Trump contra o Irã, que ele acredita ter levado o Irã à mesa de negociações. Não acho que isso seja verdade. Mas, quando ele fez isso, e o acordo de cessar-fogo, ou melhor dizendo, o suposto acordo de cessar-fogo, surgiu porque não é um cessar-fogo, é apenas uma pausa nos combates. Ele poderia ter sido transformado em um cessar-fogo real se as partes nas negociações em Islamabad estivessem levando a sério. Mas não acho que estejam dispostas a ceder. De qualquer forma, o estreito está essencialmente bloqueado agora. The strait is essentially shut down now. There have been many E houve muitos casos de danos colaterais. Acho que um dos grandes prejudicados com isso foi a Índia, que perdeu o desconto que tinha no petróleo russo.
Claro que os russos, como resultado da guerra agora, não têm sanções sobre suas exportações de petróleo. Mas a Índia está pagando um preço muito alto pelo petróleo, seja do Golfo Pérsico ou da Rússia. E o resto do mundo está prestes a experimentar uma onda de choque quando os navios que deixaram o Golfo antes do início desta guerra em 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos descarregarem suas cargas. Depois disso, não haverá mais carregamentos seguindos. Então estamos falando de preços do petróleo que estão, o quê? Cerca de $110 o barril agora, subindo talvez para $200 o barril em um período relativamente curto. To maybe $200 a barrel in fairly short order. All of this is to go back to who won. Tudo isso remonta a quem venceu, quem perdeu e por que eles estão em Islamabad. Do lado americano, as eleições de meio de mandato estão se aproximando, apesar dos esforços de Trump para manipulá-las ou impedi-las. O preço da gasolina nas bombas é muito importante para os eleitores americanos e a popularidade de Trump está em queda. Na verdade, é só com isso que ele se importa, o elemento político interno. Do lado iraniano, só se pode imaginar que levar al-Aribaf, o presidente do parlamento, a Islamabad deve ter envolvido discussões muito acaloradas dentro do governo. Os linha dura estão no comando. A pergunta deles é, o que ganhamos com isso? Por que deveríamos lidar novamente com pessoas conhecidas por serem enganosas, incapazes, amadoras, incapazes de cumprir um acordo, como Stephen Witkoff e Jared Kushner? Eles estão em Islamabad com J.D. Vance, na minha opinião, principalmente para observá-lo e relatar de volta a Donald Trump. Neste momento, a única pessoa no mundo que confia em qualquer um deles é Trump. Na verdade, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Arakchi, pediu aos Estados Unidos que não os enviassem porque eles são tóxicos. Portanto, também se pode dizer que se procurarmos uma solução mais ampla aqui, ela provavelmente terá que ser elaborada entre o Irã e os Estados Árabes do Golfo. Não apenas Omã, que já está envolvido na gestão conjunta do Estreito de Hormuz sob um acordo com o Irã, mas os outros também. Israel não faz parte desse pacote, mas está de fato representado em Islamabad por Witkoff e Kushner, que são sionistas fervorosos e tenderão a defender os interesses israelenses. And who will tend to Israeli interests. Who is not there? Saudi Arabia, Egypt. Quem não está lá? Arábia Saudita, Egito e Turquia, os três países que se juntaram ao Paquistão na promoção de uma proposta de paz chinesa ou de um conjunto de princípios, e que apoiaram o ministro das Relações Exteriores paquistanês em sua viagem a Pequim e em seus esforços de mediação. Até agora, pelo que sabemos, tudo o que aconteceu é que as duas delegações se reuniram separadamente com Shahbaz Sharif, o primeiro-ministro do Paquistão. Elas não vão se encontrar diretamente. E desejo boa sorte ao Paquistão, porque não acho que exista qualquer ponto em comum entre as posições dos dois lados. Então deixe-me parar por aqui. Ainda não mencionei o Líbano, mas na verdade, deixe-me fazer isso antes de encerrar, se puder. A importância do Líbano para o Irã é dupla. The importance of Lebanon to Iran is twofold. First, of course, Iran has been the traditional Primeiro, é claro, o Irã tem sido o protetor tradicional do Líbano e o patrocinador ou apoiador do Hezbollah, um movimento que surgiu da oposição à invasão e ocupação israelense de 1982. Portanto, o Irã está muito inclinado a fazer o que puder para apoiar o Líbano contra a agressão israelense. Mas o outro motivo, o mais importante, é que o Irã tem visto a agressão israelense contra o Líbano de duas maneiras. Primeiro, uma tentativa óbvia de sabotar o cessar-fogo. Israel não quer um cessar-fogo. Israel quer destruir o Irã. Segundo e mais importante para os iranianos, é um teste para saber se os Estados Unidos podem de fato conter Israel. It's a test of whether the United States can, in fact, rein Israel in. And it appears that Parece que a Casa Branca está suficientemente ansiosa para encerrar esta guerra a ponto de ter feito duas coisas. Primeiro, enviar J.D. Vance, o vice-presidente, a Islamabad, como um símbolo de sua intenção e seriedade de propósito. E segundo, pressionar Israel a interromper a invasão e a agressão no Líbano, que, aliás, ainda continuam.
Supostamente haverá algum tipo de reunião em Washington entre o governo libanês e os israelenses. Mas o governo libanês não é senhor de sua própria casa e não tem poder para desarmar o Hezbollah, como Israel exige. Na verdade, seria realmente anômalo que o Hezbollah fosse desarmado enquanto Israel invade e tenta anexar parte do Líbano. O Hezbollah não fará isso, e o governo libanês não pode obrigá-lo. Portanto, as chamadas negociações em Washington são mais um ato performático, sem perspectiva de sucesso. Estou muito pessimista quanto ao desfecho disso. Então vou encerrar por aqui, já tendo me alongado bastante. So I will end there, having gone on quite a bit. You mentioned about the lack of common grounds. Você mencionou a falta de um terreno comum entre os dois lados. Tenho pensado nessa proposta de 15 pontos apresentada pelos Estados Unidos, que, digamos, pode ser resumida como exigências maximalistas dos Estados Unidos em relação ao Irã, e na proposta de 10 pontos do lado iraniano, que são, é claro, muito razoáveis. Coisas como o fim das sanções, o estabelecimento de uma paz permanente e o direito ao enriquecimento sob o TNP. Mas exigências como o fim das bases norte-americanas podem ser interpretadas como posições, entre aspas, maximalistas iranianas. As quote-unquote Iranian maximalist demands. Now, the very fact that Trump Agora, o simples fato de Trump ter concordado em abrir negociações com base nos 10 pontos indica que ele está, de certa forma, desesperado por um cessar-fogo, ou pelo menos pelo fim da guerra. Claro, as pessoas deveriam se perguntar se isso é uma tentativa genuína de alcançar um cessar-fogo e um acordo negociado, ou apenas mais um blefe para se reagrupar e lançar outro ataque, considerando o que vimos ao longo do último ano desde junho. Qual é a sua impressão? A administração dos Estados Unidos realmente quer encerrar a guerra, ou é apenas mais um blefe? end of the war, or is it just another bluff? No, I think the administration definitely is Não, desperate. acho que o governo está definitivamente desesperado para acabar com esta guerra. Eles imaginaram que seria uma operação rápida, de 4 dias. Imaginaram todo tipo de coisa que suas próprias agências de inteligência lhes disseram que estavam erradas. Os militares lhes disseram que estavam errados, mas seguiram em frente mesmo assim. Então acho que a maneira de entender essas negociações é como a guerra depois da guerra. Ou seja, a guerra ainda está acontecendo, mas agora ocorre em reuniões em Islamabad, pelo menos por enquanto. Você sabe, Clausewitz disse famosamente que a guerra é a continuação da política por meios militares. Eu diria que, neste momento, a diplomacia é a continuação da guerra por meios retóricos. Então, a verdadeira questão não é se as conversas em Islamabad vão acabar com a guerra, porque claramente não vão. A guerra continuará. A verdadeira questão é será retomada com o disparo de mísseis e assim por diante. Ou seja, isso se torna cinético. Veja, aparentemente o Irã ainda tem um bom estoque de mísseis utilizáveis. Não está nem perto de ficar sem. Já os Estados Unidos e Israel, por outro lado, ficaram sem capacidade de interceptação. Então estamos em uma situação estranha, em que cada lado pode atingir o outro, e nenhum dos dois pode se defender desses ataques. O que acontece nessa situação, geralmente eu diria, é determinado pelo que chamo de equilíbrio de fervor, isto é, o quão intensamente você está comprometido com os objetivos em jogo em uma guerra. Já vimos esse equilíbrio de fervor em ação, por exemplo, no Vietnã, onde a determinação dos vietnamitas em reunificar o país era muito mais forte do que a vontade dos Estados Unidos de impedir isso. Então aqui, acho que o equilíbrio de fervor está muito claramente com o Irã. E isso deveria contar para alguma coisa. O fator imprevisível nisso tudo é Israel, porque o objetivo de Israel é, como está demonstrando no Líbano, estabelecer uma grande Israel. O principal, na verdade o único verdadeiro obstáculo a isso tem sido o Irã. Portanto, a determinação de Israel em destruir o Irã está diretamente ligada à sua própria visão de futuro. E Benjamin Netanyahu tem desejado entrar para a história como o homem que trouxe a Grande Israel à existência. A Grande Israel, em sua extensão máxima, é claro, toda a faixa de território entre o Eufrates e o Nilo.
isto é, Iraque, Síria, Líbano, partes da Arábia Saudita e do Egito, bem como a Jordânia, tudo sob o controle do sionismo. Não acho que isso vá acontecer, mas continua sendo um sonho de conquista por parte de Israel, que é muito real. Agora estamos acompanhando pesquisas em Israel que sugerem que muitos israelenses já se cansaram desta guerra. Ela começou com cerca de 80% dos israelenses apoiando-a, e agora esse número caiu para cerca de 50%. O Sr. Netanyahu nunca foi popular em todos os setores, e é muito possível que os resultados desta guerra signifiquem uma mudança de regime, não no Irã, mas nos Estados Unidos e em Israel. À medida que Donald Trump perde autoridade e legitimidade junto aos eleitores, e Benjamin Netanyahu finalmente sofre uma derrota nas urnas em Israel. É claro que não sabemos o que acontecerá então, porque as pessoas ao redor de Netanyahu são essencialmente fanáticas fascistas, fanáticos religiosos. De qualquer forma, outro resultado lamentável desta guerra foi a completa destruição do direito internacional. E vimos mais evidências disso na capitulação britânica em relação à decisão sobre as Ilhas Chagos, que foi retratada como uma cessão de soberania a Maurício, mas que na verdade foi uma decisão do governo britânico motivada por fundamentos jurídicos e pressão judicial, ambos agora ignorados pelo Reino Unido. Tanto faz o direito internacional. É irônico, nesse sentido, ouvir porta-vozes americanos descreverem o controle iraniano do Estreito de Hormuz como contrário ao direito internacional. O direito internacional foi reduzido a uma aparência que se invoca para justificar uma posição quando ela é conveniente, mas que de outro modo se ignora, ou na verdade se viola abertamente, à vontade. Se o governo Trump está desesperado para encerrar pelo menos o componente cinético da guerra, e estou fazendo uma distinção, com base no que você disse, entre a guerra que vem acontecendo há tanto tempo e a parte cinética dela, então surge a questão: qual é a relação entre os Estados Unidos e Israel? Pelo que tenho lido, pareceu-me que o sentimento em Israel como um todo ainda é favorável à guerra. Você disse que caiu para 50%. Eu não li esse relatório. Esse relatório diz que 50% não querem a guerra, ou que 50% apenas não gostam da forma como Netanyahu a está conduzindo. Não tenho certeza se você pode esclarecer isso. Mas a minha pergunta é: como você vê a relação entre o governo Trump e os sionistas em Israel, ou o lobby israelense, que inclui os sionistas nos Estados Unidos, daqui para frente? Bem, eu caracterizaria a relação entre os Estados Unidos e Israel agora como um casamento em que ambos os lados prefeririam o divórcio a continuar o vínculo. Mas há muitas razões pelas quais isso não é fácil. Do lado israelense, Benjamin Netanyahu falou sobre transformar Israel em uma espécie de Esparta, uma sociedade militarizada que rompeu seus laços de dependência com os Estados Unidos. Isso significa que ele entende que não tem mais o apoio garantido dos Estados Unidos, mesmo que ainda conte com o apoio de Donald Trump. Do lado americano, tudo realmente depende de Donald Trump, por várias razões. É claro que ele tem uma base de cerca de 1/3 dos eleitores americanos que são seguidores de seu culto à personalidade e para os quais ele não pode fazer nada de errado. Então ele tem uma margem construída sobre a lealdade desse grupo, o que o impede de ser impeachmentado ou de outra forma removido do cargo. Mas ao lidar com Israel, ele tem 2 problemas. Um é claro que suas principais doações vieram de sionistas plutocráticos, ou seja, ele depende da classe de doadores sionistas para continuar na política. Mas o segundo, e talvez mais importante, é que há, obviamente, algum tipo de material comprometedor nos arquivos de Epstein que foi usado com sucesso para chantageá-lo. Então ele realmente não pode ver. Eu sei que sua esposa Melania se afastou dele por causa da questão dos arquivos de Epstein. E há
And there are uh, to the extent that Donald Trump's base is Na medida em que a base de Donald Trump é composta por cristãos evangélicos, as revelações sobre o que ele aparentemente fez ou é acusado de ter feito com Epstein podem ser politicamente devastadoras para ele. Portanto, acho que ele está preso tanto pelos doadores quanto pelo escândalo relacionado a Epstein. E isso significa que o divórcio não vai acontecer tão cedo. I wanted to froze ask for a you. moment. Você travou por um momento. Como eu disse, meu sinal caiu hoje, mas parece que está funcionando de novo agora. Eu queria te perguntar sobre, eu sabia que quando você... Continue. Vá em frente. Certo. Embaixador Freeman, eu queria te perguntar sobre um artigo que li esta manhã no The New York Times, escrito pelo professor Robert Pape, da Universidade de Chicago. Ele argumenta que esta guerra transformou o Irã em uma das 4 grandes potências. O argumento dele é que o controle sobre o estreito daria ao Irã influência sobre 20% do petróleo e gás natural do mundo. E se isso for combinado com 11% do petróleo e gás da Rússia e com a capacidade da China de consumi-los, então isso contornaria uma parte significativa do comércio econômico e de outras formas de poder do Ocidente. Qual é a sua resposta a essa linha de argumentação? What is your response to that line of argument? Well, I don't agree with him that Iran is Bem, eu não concordo com ele que o Irã tenha se tornado uma das grandes potências no mesmo sentido que a China, os Estados Unidos, a Federação Russa e potencialmente a Índia. Quero dizer, eu não vejo dessa forma. Acho, no entanto, que isso é uma ilustração de algo que já discutimos antes, ou seja, a ordem multinível emergente. E isso ilustra, assim como o exemplo do controle chinês sobre as terras raras, o poder de uma defesa baseada no controle de recursos naturais ou da geografia. Então, é verdade, quero dizer, acho que ele tem um ponto sério. Como mencionei anteriormente, as pessoas estão indo ao Irã de joelhos, tentando negociar acordos para restabelecer seus suprimentos de energia. E o Irã tem a capacidade de determinar se suas economias estão saudáveis ou em decadência. Então vimos a Espanha, por exemplo, estabelecer uma embaixada em Teherã, entendendo claramente que o mundo mudou. O primeiro-ministro espanhol esteve em Pequim 4 vezes, acho eu, e vai novamente. Mas ele também se aproximou do Irã. O mesmo fizeram os franceses, e outros também, os italianos. Não é insignificante que a base de Sigonella, na Sicília, a partir da qual os Estados Unidos operam no Mediterrâneo, tenha sido negada a nós pelo governo italiano. O que estamos vendo é que, em termos de poder, não em termos militares, a negação de uma rota de recursos naturais como o Estreito de Hormuz pode, de fato, permitir que uma potência de médio porte dê um checkmate em uma potência muito maior. De certa forma, já vimos isso na Ucrânia. A Ucrânia, é claro, foi amparada pelas forças da OTAN, com requalificação, rearmamento e apoio econômico e de outros tipos contra a Rússia. Mas o fato é que a Rússia é um país muito maior e mais poderoso, e mesmo assim a Ucrânia conseguiu resistir. E fez isso não da mesma forma que o Irã, mas participando do que é essencialmente uma guerra por procuração. O que estamos vendo, portanto, é um novo padrão de relações internacionais emergindo. O poder da Marinha dos Estados Unidos é limitado, mantido a 800 a 1.100 quilômetros de distância dos mísseis iranianos por causa de sua vulnerabilidade. Isso significou, por exemplo, que os estadunidenses não podem projetar poder da mesma maneira sem correr o risco de destruição. E também vimos uma ilustração dramática dos limites do uso da força. Não há como abrir o Estreito de Hormuz a não ser por meio da diplomacia. E alguns países como o seu têm usado a diplomacia para abri-lo, ao menos em parte, a longo prazo.
Isso significa, voltando novamente à tese do professor, que todo país do mundo com interesse no preço do petróleo e do gás terá de lidar com o Irã e tentar, bem, apresentar seu caso ao Irã, independentemente do que pensem sobre a política interna da República Islâmica. Então, mais uma vez, volto a isso. Acho que o Irã sabe que não venceu esta guerra. Ele está à mesa de negociações para vencê-la. E os Estados Unidos não entendem que nós perdemos esta guerra. E estamos lá sob a ilusão de que, de alguma forma, temos muita influência, o que não é verdade. Claro, devo dizer que grande parte da comunicação sobre isso, de ambos os lados, é direcionada ao público interno. Trump está determinado a provar que é um cara durão, que venceu a guerra, que não foi um erro e assim por diante. Acho que, no entanto, os limites da credulidade nos Estados Unidos já foram ultrapassados e ele não conseguirá convencer as pessoas disso. Do lado iraniano, como mencionei antes, não houve uma mudança de regime, mas sim uma consolidação do regime em torno de uma linha dura. E, novamente, acredito que a ida de Ali Baf a Islamabad deve ter sido bastante controversa dentro do governo e do establishment religioso em Teherã. What would be the impact of this elevation of Iran? Qual seria o impacto dessa elevação do status do Irã? Certamente em nível global, mas mais especificamente no nível da Ásia Ocidental. Estou pensando na política nacionalista doméstica em várias partes da região, porque desde a Segunda Guerra Mundial tem existido aqui movimentos ou forças nacionalistas de diferentes tipos. E desde a queda da União Soviética, pelo menos a ideia era que se de alguma forma você pudesse ser um veículo para ou buscar a bênção dos Estados Unidos, então provavelmente conseguiria compensar muitos fatores indesejados. Essas coisas deixaram de funcionar. Então me pergunto, na longa história dos movimentos nacionais da Ásia Ocidental, qual é a sua percepção sobre o impacto disso na política interna? Bem, na Ásia Ocidental, começando por Israel, é claro que a estratégia israelense envolveu sua dominação direta sobre os palestinos e outros em sua vizinhança imediata. Também envolveu garantir que países mais poderosos e mais distantes permanecessem sob a tutela americana e, portanto, sujeitos à manipulação indireta por parte de Israel. Esse segundo elemento agora está em risco, porque Israel percebeu que os Estados Unidos, de fato, já não têm a disposição de desempenhar o papel protetor na região que antes exerciam. Assim, as relações entre os Estados Unidos e Israel estão em uma trajetória incerta. Na Arábia Saudita, um país importante, acho que vimos ao longo das décadas os sauditas buscarem múltiplas afirmações de diferentes identidades. Na verdade, não havia nenhum nacionalismo saudita. Os sauditas responderam aos desafios panarabistas identificando-se como religiosos, em outras palavras, uma afirmação do Islã em vez da nacionalidade. Mohammed bin Salman, bem, eles passaram por várias fases, mas Mohammed bin Salman representa a Arábia Saudita. Ela não é mais vista como uma entidade religiosa, mas agora como uma nação. E eu sei que o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita já entrou em contato com seu homólogo em Teherã. Portanto, no Golfo, acredito que o controle do Estreito de Hormuz deixa os árabes do Golfo sem alternativa a não ser engolir sua raiva, seu desconforto e, a longo prazo, fazer as pazes com o Irã. E isso exigirá que eles reajustem sua posição global na geopolítica. Eles terão que atenuar, se não remover, a presença americana de seu território, porque ela convida a ataques iranianos, e essa realidade não pode ser superada. Assim, eles aprenderam que os Estados Unidos não apenas carecem da capacidade de defendê-los, mas também da vontade de fazê-lo. Não lhes atribuem a prioridade que acreditam merecer. E aqui também mencionarei outro fator que não é insignificante. And here too, I will mention another factor which is not unimportant. We're talking about
two countries, the United States and Estamos falando de dois países, os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que estão essencialmente sob o controle de homens fortes. Nosso homem forte, Donald Trump, disse a Mohammed bin Salman, o homem forte da Arábia Saudita, que ele deveria beijar a bunda de Trump. Mohammed bin Salman aparentemente respondeu dizendo que eles não comprariam mais armas americanas. Se ele realmente pode fazer isso, ou não é outra questão, mas o nível de raiva e desconfiança está no ponto mais alto de todos os tempos. Já vimos a fissura no Conselho de Cooperação do Golfo, com Oman basicamente concordando com o Irã em dividir as taxas de pedágio na via navegável. Não sabemos qual é a divisão, mas entendemos agora que houve alguma mineração do estreito próximo a Oman, o que significa que os navios precisam passar perto do Irã. Presumivelmente, eles terão que resolver isso. A longo prazo, o Irã tem um grande incentivo para manter boas relações com os árabes do Golfo. Portanto, acho que há uma base para a negociação entre eles sobre o trânsito de petróleo dos árabes do Golfo através do Estreito de Hormuz. Eu poderia imaginar algo como um grande desconto para os países do Golfo Pérsico que tivessem rompido sua dependência dos Estados Unidos ou se retirado dos acordos de Abraão. Ou é até concebível que a gestão conjunta do estreito que o Irã ofereceu ao Oman possa ser oferecida de forma mais ampla. Portanto, se houver uma resolução de longo prazo para o controle do estreito, que surgiu como a questão central para a economia global, ela terá de ser elaborada localmente. Agora, há também, é claro, partes interessadas que podem ajudar e facilitar uma negociação, a negociação de um acordo regional sobre o controle do estreito. E estou pensando na China, na Índia e na Europa, se é que existe uma Europa. Quero dizer, depende de a Europa existir ou não como um ator. Mas todos esses três países, grandes mercados e sociedades, têm um forte interesse em como o Estreito de Hormuz é administrado. Portanto, haverá um esforço para reconciliar o Irã e os árabes do Golfo. Isso pode contar com o apoio de atores externos além dos Estados Unidos. Veremos o que acontece. Por fim, o status geopolítico do Irã, como o bom professor de sua alma mater, a Universidade de Chicago, apontou, ele está certo. As pessoas estarão indo em massa para Teherã. A influência de Teherã no cenário global simplesmente disparou. Não acho que isso a torne uma potência global, mas certamente não é algo sem importância. My final question, Ambassador Freeman, is on Minha pergunta final, embaixador Freeman, é sobre a Palestina à luz de tudo isso. Pode parecer um pouco exagerado dizer que tudo começou com a Operação Dilúvio de Al-Aqsa em 7 de outubro, mas aquele foi um ponto de ruptura enorme. O que estamos vendo agora está, direta ou indiretamente, ligado a isso. Muitos estudiosos palestinos dizem que toda a atenção que a Palestina vinha recebendo se dissipou por causa da guerra com o Irã. E que esse provavelmente era outro dos objetivos de Netanyahu ao iniciar essa guerra. Não estamos ouvindo tanto, nem mesmo em muitos meios de comunicação alternativos, sobre a lei da pena de morte, a expansão de mais 32 assentamentos nos últimos dias ou semanas, a ocupação contínua não apenas da Cisjordânia, mas também de Gaza e os assassinatos de palestinos. Então minha pergunta para o senhor é, qual poderia ser o impacto dessa resistência iraniana sobre a resistência na Palestina? On the resistance in Palestine. Bem, a guerra na Ásia Ocidental, a guerra com o Irã, que agora se espalhou consideravelmente pela região, é uma distração, uma forma de desviar a atenção da causa subjacente da instabilidade na região, que é o expansionismo israelense, a limpeza étnica e a negação do direito de autodeterminação aos palestinos. Não há dúvida quanto a isso. Também não há dúvida de que a guerra tem servido como uma distração conveniente em relação aos arquivos de Epstein e com acusações de corrupção contra Netanyahu.
dentro de Israel. The opposition to him in Israel. He's a wartime prime minister. Ele é um primeiro-ministro em tempos de guerra. Como alguém disse, sabe, ele queria ser Churchill. Ele pensava em Churchill na Segunda Guerra Mundial, mas acabou recriando Churchill em Galípoli. Enfim, já que você mencionou, ou seja, convencer a região de que pode conviver com um confronto indefinido entre palestinos e israelenses, não acho que isso seja mais do que uma fase passageira. Acho que a questão palestina agora foi reconhecida por todo o mundo árabe, certa esse better, como já havel resolvê-la. Um ingrediente absolutamente essencial em qualquer paz. As visões dos Estados Unidos e de Israel nunca foram tão negativas quanto agora. Então acho que os Estados Unidos estão perdendo influência. Israel perdeu aceitabilidade, não apenas globalmente, mas também na região. Países como os Emirados Árabes Unidos, que praticaram a Realpolitik e reconheceram Israel e mantiveram essa posição, agora acharão difícil suprimir a opinião pública. Quero dizer, o país tem menos filipinos, e a população nativa é tribal e, você sabe, apoia seus governantes. Mas eles terão que, como praticantes da Realpolitik, reconhecer a reorganização da geopolítica e das relações regionais que esta guerra produziu. Quero dizer, afinal de contas, a guerra, no fim, é algo a que se recorre quando não se consegue ajustar relacionamentos ou políticas por meios pacíficos. Então a guerra resulta em rearranjos, ajustes de relacionamentos, limites territoriais e outras coisas. E a questão então é, e isso é o que se enfrenta, ou na verdade se evita, mas se enfrenta retoricamente, performaticamente em Islamabad, a verdadeira questão é como reconciliar as partes de um conflito com os resultados desse conflito. E veja, nós aprendemos, muitos de nós já sabíamos, mas fomos constantemente lembrados de que as guerras não terminam até que os derrotados admitam a derrota. Não há ninguém admitindo derrota nesse contexto. Então eu não sei, não acho que os palestinos tenham admitido derrota e não acho que esse conflito vá acabar. Eu não acho que os árabes, sabe? Bem, devo terminar dizendo que, por mais horrível que tenha sido o que aconteceu, há coisas piores que poderiam acontecer. Por exemplo, Ben-Gvir quer explodir a mesquita de Al-Aqsa, destruí-la, para reconstruir o suposto templo que existia ali. Etc. Mobilizei os 2 bilhões de muçulmanos do mundo de wartime que não foram mobilizados antes. Foi Israel outro tipo de incertezas. E neste ponto, é claro, precisamos nos lembrar de que não sabemos se, ao final da pausa de 2 semanas, o Irã retomará o bombardeio a Israel e vice-versa. Acho que a questão do lado americano e israelense é que estamos ficando sem munições. E isso para os Estados Unidos é muito debilitante, porque nos priva da capacidade de responder a todo tipo de contingência, seja em Taiwan, na Coreia ou na Europa. Portanto, os eventos que Donald Trump foi persuadido por Benjamin Netanyahu a colocar em movimento estão tendo todo tipo de efeito doméstico e internacional que alguns previram, mas a maioria não. Como você disse, a guerra leva a rearranjos. Eu estava pensando nos últimos 500 anos de elaboração de mapas e em como muitos mapas geopolíticos ou políticos ao redor do mundo foram redesenhados por causa de guerras ao longo desse tempo. Vamos encerrar por aqui, embaixador Freeman. Muito obrigado pelo seu tempo e já que é de manhã aí, desejo-lhe um excelente resto de dia. Obrigado, Mudiar. Fique bem. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas.
Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.